Pronto, pessoal, já está gravando. Tá ok? Então, assim, primeiramente eu vou começar perguntando se vocês estão conseguindo fazer a lista direitinho, certo? Que aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula extra para eu resolver as questões juntos com vocês, né? Ou então eu posso fazer o que eu estou fazendo com outras turmas, que o que é? Sempre que vocês têm alguma dúvida de como faz alguma questão, eu resolvo, tiro uma foto e mando para eles, certo? Então, se quiser, a gente pode fazer desses dois jeitos, tudo bem? Qualquer coisa é só falar lá no Google Classroom, né? Ou no chat, qualquer dúvida, que aí a gente acerta, né? Inclusive, com as outras turmas, o pessoal fez um grupo e me colocou, né? Se vocês quiserem fazer isso, pode ser também. Fizer um grupo e me colocou. Aí lá eles me perguntam logo pelo WhatsApp, aí eu tiro a foto e mando para eles, né? Se vocês quiserem fazer isso, a gente pode fazer assim também. É só vocês falar comigo, tá ok? Na aula de hoje, né, nós vamos ver o conteúdo, certo? Um conteúdo novo, né? Que é a parte de vetores. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar ali no chat, certo? Como sempre, vou fazer aqui a gente vai usar a lousa improvisada aqui, né? E aí, sempre aquela história, né? Às vezes a internet falha e tal, então vocês ficam me dando feedback, certo? Qualquer problema, fala aí no chat, no chat aqui pelo notebook, ok? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera da lousa. Nada melhor que começar a quinta com aquela aula de física, né? Vamos lá. Só ajeitar aqui. Pronto. E aí, vamos começar, certo? A gente vai começar vendo um conteúdo novo. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar no chat aqui que eu estou de olho no chat, certo? Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar vendo conteúdo de vetores, certo? Então, o que é vetores, né? Então, vetor tem várias definições complicadas, certo? Lógico que a gente vai... Eu não vou apresentar essas definições complicadas para vocês, né? Na verdade, eu vou mostrar a utilidade de vetores, certo? Mas vamos lá. Então, a princípio, para a gente ter uma ideia na nossa cabeça, o vetor ele é uma seta. Simplesmente uma seta, né? E, assim, por mais estranho que possa parecer, essa seta tem uma utilidade muito grande na física, tudo bem? Então, normalmente a gente representa o vetor por uma letra com uma setinha em cima, tudo bem? Então, a gente diz que esse aqui é o vetor A, certo? Então, por mais estranho que possa parecer, é muito útil na física, né? Por quê? Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que dentro de aula, certo? Desenhar aqui, vamos supor que é a sala de aula. Tá ok? Giovana, eu estou gravando, Giovana. É porque eu gravo usando o arquivo. Eu não gravo pelo Google Classroom. Eu gravo usando o OBS. Só. Vamos lá. Deixa eu botar aqui tela cheia. Tudo bem? Parece que a internet deu uma falhada agora, mas aí
Qualquer coisa, se não estiver dando para ver, vocês me avisam que eu dou esperado, a gente espera a internet melhorar, certo? Vamos lá, vamos supor que você entrou aqui na sala de aula, ou no seu quarto. Vamos botar o seu quarto, né, já que ninguém está indo para a sala de aula. Vamos supor que você entrou aqui no seu quarto, certo? E aí, lá no seu quarto, você encontra uma barata. Tem uma barata lá no seu quarto. Tá aqui a baratinha. Tudo bem? E aí, o que acontece? Você chama alguém para matar, tudo bem? Então vai lá, ó. Vamos supor que vai o seu pai achar barata, certo? E aí ele pergunta o seguinte: onde é que está a barata? Né? Ele vai perguntar para você, onde é que está a barata? Né? Aí eu vamos pensar a seguinte possibilidade. Se você responder assim, pai, a barata está a 2 metros de mim. Ela está a 2 metros de mim. Tem como ele saber onde é que está essa barata? Sabendo que ela está a 2 metros de você? Né? Não tem como. Por quê? Porque se está a 2 metros de você, mas ela pode estar a 2 metros dessa direção, que é onde realmente está, mas pode estar a 2 metros nessa direção, pode estar a 2 metros nessa direção, certo? Então, ou seja, tem lugares que estão a 2 metros de você. Deu para entender? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para você localizar a barata dentro do seu quarto, só esse número não basta. Você falar só, tá a 2 metros de mim, não basta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que apontar para a barata. Certo? Então, quando ele perguntar, você vai falar, onde é que está a barata? Você vai falar, tá ali, ó. Aí você aponta, tá ali ela. Né? Você aponta. A Isabelle corria, né? Não sei se você tivesse coragem de continuar no quarto, certo? Então, mas o que eu quero dizer para vocês, é isso, né? Que para você conseguir localizar uma barata, aliás, você conseguir localizar qualquer corpo no plano, você precisa apontar para ele, certo? Então, essa setinha que eu falei para vocês, os vetores, ele tem esse papel de apontar, né? Então, a gente não usa a mão para apontar, a gente usa o vetor, a seta, certo? Então, a gente diz que a posição da barata é dado por essa seta aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, né? O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer o seguinte, que a posição de um corpo em um plano, certo? Você precisa de um vetor para poder localizar esse corpo, para você poder descrever o movimento desse corpo, né? É a mesma coisa se você estivesse também no estádio, certo? Assistindo um jogo, né? Sei lá, se você está assistindo o jogo de algum time, né? E aí você pergunta, onde é que está tal jogador? Você pergunta para o seu amigo, você não está vendo o seu jogador. Então você vai falar o seguinte, ele está ali, ele vai apontar. E aí você consegue localizar o jogador. Certo? Se ele falar assim, ele está no ataque. Se ele está no ataque, ele pode estar numa região gigantesca, né? Então ele está na defesa, então ele também está na região gigantesca. Né? Agora, se ele falar assim, não, está ali, ele apontar para o jogador, aí você vai localizar ele bem direitinho. Tem certas grandezas na física que precisam que você aponte para elas, para que elas existam, para que você consiga identificar elas, né? Então, essas grandezas, né? O que são grandezas? São medidas, certo? Medidas do mundo físico, certo? Então, ou seja, para você medir a posição de um corpo, certo? No plano, você precisa de um vetor, você precisa de uma seta, você precisa apontar para ele. Então, essas grandezas a gente chama de grandezas vetoriais, né? Então, um exemplo é a posição, certo? Num plano, certo? Um plano a gente diz que ele tem 2 dimensões, certo? Então, a posição em 2 dimensões, né? Deixa eu explicar isso um pouquinho, né? Seguinte, pessoal, a gente tinha estudado nas aulas passadas o movimento em uma dimensão, certo? Falei que tinha um eixo S,
Esse eixo S, a gente definia uma origem, né? E aí tinha várias posições, 1, 2, 3, certo? E aí as pessoas podiam assumir, o corpo podia assumir várias posições, tudo bem? Então o que acontece? Essa posição aqui em uma dimensão, né? A gente diz que ela é uma, a gente chama de posição escalar. Por que é posição escalar? Porque só precisa de um número. Então a posição em uma dimensão, certo? Você só precisa de um número para descrever a posição do corpo. Então, ela não é uma grandeza vetorial. A gente vai ver que ela é uma grandeza escalar. Tudo bem? Já quando você está no plano, certo? Então, quando você está no plano, ou seja, você está em duas dimensões, você precisa do vetor para poder representar a posição de um corpo. Como eu falei, pode ser um jogador de futebol no campo de futebol, né? Vamos por aqui é o campo de futebol, ó. Então, a posição do jogador no campo de futebol, que é um plano, certo? É um movimento em duas dimensões, né? Como é que eu sei que é em duas dimensões? Em uma dimensão, ele só pode ir para frente ou para trás, certo? Em duas dimensões, ele pode fazer o quê? Ir para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, certo? Então, ou seja, ele pode ir para o ataque, para a defesa, pode ir para a lateral direita ou lateral esquerda. Tudo bem? Então, aqui é um movimento em duas dimensões, né? Tem essa direção e tem essa direção, certo? E o que seria um movimento em três dimensões? O movimento em três dimensões é, por exemplo, uma mosca voando, certo? Então, uma mosca voando, ela pode fazer o quê? Ela pode subir, pode descer, pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Então, são três direções aqui, né? Três dimensões do movimento da mosca, certo? Então, assim, quando a gente estava estudando o movimento em uma dimensão, eu não falei em vetor. Por quê? Porque lá não era preciso usar vetores. Você não precisava apontar. Só um número já descrevia a posição do corpo, certo? Mas, quando você vai para movimento em duas ou três dimensões, aí sim você precisa ter vetores, você precisa apontar. Tudo bem? Você precisa apontar para saber onde é que está esse corpo, certo? Então tem várias grandezas que são grandezas vetoriais, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Vamos ver mais um exemplo de grandeza vetorial, né? Lá na Física 2, quando você estiver estudando Física 2, né? Se Deus quiser, se o mundo não acabar, né? Então, o que acontece? Vocês vão ver uma grandeza que a gente chama de força, certo? Que é muito parecido com a ideia que a gente tem de força, que é a força que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, a força, ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque a força, eu posso fazer uma força nessa direção, né? Ou seja, eu empurro o lápis para frente, certo? Eu posso fazer uma força também nessa direção aqui, ó. Então, eu pego o lápis e boto para o lado. Assim como eu posso fazer uma força nessa direção. Então, eu pego o lapiseiro e boto para cá, certo? Então, observe que tem certas grandezas físicas que são grandezas vetoriais. Então, eu dei aqui o exemplo. Posição em duas ou três dimensões, certo? A força é uma grandeza vetorial, certo? Eu falei posição em duas ou três dimensões, mas a velocidade também é um vetor, certo? Em duas ou três dimensões, né? Por quê? Porque o corpo pode ter uma velocidade para vários sentidos diferentes, várias direções diferentes, certo? Assim como a aceleração também, certo? A aceleração em duas ou três dimensões, certo? Então vamos lá, aqui são as grandezas, as principais grandezas, né, que a gente chama de grandezas vetoriais, que a gente vai estudar, certo? Que são aquelas que você precisa de uma seta para ser representado, um vetor. Existe também o que a gente chama das grandezas escalares. Grandezas escalares. Certo? Então, sempre quando você escutar a palavra escalar, você lembra de número, certo?
Número. Então, quando eu falar um escalar, então, na verdade, eu estou falando um número. Certo? Então, grandezas escalares são aquelas que só precisam de um número para serem representadas. Como a gente viu, né, a posição no movimento unidimensional é uma grandeza escalar, né? Tanto a posição, quanto a velocidade, quanto a aceleração em uma dimensão. São grandezas escalares. Só precisa de um número para descrever ela, certo? Se eu for para 2 ou 3 dimensões, isso já não é verdade, né? Viram vetoriais. Então é por isso que quando a gente estudou movimento em uma dimensão, como a gente estava vendo nas aulas passadas, eu não falei em vetores, certo? Agora, alguns outros exemplos, né? A temperatura é uma grandeza escalar. Temperatura. Certo? Você vai tirar a temperatura de uma pessoa, né? Você não vai dizer... uma pessoa pergunta... O médico pergunta qual a temperatura do paciente, né? Ele vai medir, ele vai falar, o paciente está com, sei lá, 36,5 graus. Né? Ou seja, ele não vai precisar de uma seta, só um número já tem toda a informação, a temperatura dele. Né? Ele não vai falar assim, 36 de baixo para cima, 36 da esquerda para a direita. Não faz sentido. Certo? Então, só um número já é suficiente para descrever essa grandeza. Né? Outra grandeza também, vocês vão estudar lá na Física 2, é a massa. Né? A massa do corpo é o que a gente costumeiramente chama de peso. Né? É a quantidade de matéria que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho 73 quilogramas, minha massa. Certo? Então, eu tenho 73 quilogramas, pronto, essa informação descreve a grandeza totalmente. Eu não falo assim, eu tenho 73 quilogramas na direção norte-sul. Não faz sentido. Né? Eu tenho simplesmente 73, ponto. Tudo bem? E uma última grandeza também escalar, que vocês vão estudar lá na Física 2, é a energia. Certo? A energia. Tudo bem? Então, lá no medidor da energia da sua casa, né? Tem aqueles númerozinhos lá que ficam rodando, tal, 0, 1, 2, 3, né? Então, aqueles númerozinhos lá, o funcionário da Enel, para saber o quanto você consumiu energia, ele só precisa olhar para esse número. Ele não precisa de nenhuma direção, não precisa estar apontando para nada. Só olhar o número, a gente já sabe o quanto de energia você consumiu, quantos quilowatt-horas. Certo? Então, a energia é outro exemplo de grandeza escalar. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, podem falar aí. Certo? Então, mas observe que para a gente estudar o movimento em 2 ou 3 dimensões, a gente precisa usar um vetor. Certo? Então, essa seta, pessoal, esse vetor, a gente diz que ele é um ente matemático, assim como um número. Né? É um ente matemático que a gente usa para descrever a natureza, descrever a física. Então, da mesma forma como a gente aprendeu a somar números, a subtrair números, a multiplicar números, a gente vai aprender a somar vetores, subtrair vetores e multiplicar o vetor por um número. Certo? Igual como você aprendeu com o número, né? Só que com o número você aprende lá na, sei lá, primeira, segunda série, né? Por quê? Porque é mais fácil. Vetores a gente só aprende aqui no ensino médio, porque é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o vetor ele é um ente geométrico. Por ele ser uma seta, né? Ele é um segmento de reta orientado, né? Ele tem uma certa orientação. Então, as regras para você somar ele são um pouco mais complicadas. A gente vai ter que usar as fórmulas da geometria, certo? E aí por isso que a gente só aprende no ensino médio, né? Então vamos lá, vamos começar a ver agora algumas regrinhas. Vamos começar a aprender as operações com vetores, né? Primeiro eu vou mostrar algumas características desse vetor, certo? Dos vetores. Então fica o seguinte, o que acontece? Como eu falei para vocês, existem muitas definições complicadas para você conseguir definir rigorosamente um vetor, né? Então pode ser um conjunto de equipolência de segmentos orientados. É uma definição, né? Outra definição, na álgebra linear,
é um elemento de um espaço vetorial que é um conjunto que obedece determinadas regras. Se você for para a física moderna, já vão dizer que é um invariante sobre rotação, certo? Mas como eu falei, essas definições complicadas só vai complicar nossa cabeça agora, certo? Então, se alguém lhe perguntar o que é um vetor, você pode dizer, não, é uma seta, é uma setinha. É porque serve para descrever certas grandezas físicas, porque tem algumas grandezas físicas que só são descritas por setas, precisa apontar para elas. Tudo bem? E aí essa seta, ela tem 3 características. Quais são? Né? Primeiro, ela tem um tamanho, certo? O tamanho da seta. Então, o tamanho da seta a gente chama de módulo. Módulo ou intensidade, certo? E a gente representa isso como sendo, a gente vai pegar a mesma letra que a gente usou para representar o vetor, com a setinha em cima, certo? Letra A, e a gente coloca aquele mesmo módulo dos números, né? Quando a gente coloca aquela barra nos números, vai dar o módulo dele, né? Por exemplo, módulo de menos 5 é 5, né? Módulo de 7 é 7. Então aqui o vetor também vai existir o módulo do vetor. O módulo do vetor vai ser o comprimento dele, certo? Então, se você pegar aqui o comprimento do vetor, vai ser o módulo do vetor A, certo? Então, o vetor A é esse cara aqui, né? A gente sempre bota A pertinho aqui dele para a gente saber quem ele é, né? Certo? Outra característica que ele tem é a direção, certo? A direção. O que é a direção? A direção é como se você olhasse só para o corpo do vetor, só para essa parte, sem olhar para a cabeça dele, digamos assim. Tudo bem? Então, a direção, ó, é essa reta que o vetor está apoiado. Tudo bem? E qualquer reta paralela a essa, a gente diz que tem a mesma direção. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu desenhar aqui um vetor B, vamos supor que eu vou desenhar um vetor B aqui, ó. Tá. Certo? E suponha que essa reta que o vetor B está apoiado é paralela a essa de A. Então a gente diz que A e B têm exatamente a mesma direção, certo? Então, a direção é essa reta que ele está apoiado, ok? E por último, ele tem um sentido. O que é o sentido? É exatamente, aí aqui eu já olho para a cabeça do vetor, né? Digamos assim. Então o que acontece? Ó? Por exemplo, esses dois vetores têm sentidos contrários, né? Porque toda direção, né? Então tem essa direção aqui, ó, que os vetores estão apoiados, certo? E toda direção tem 2 sentidos. Vamos falar aqui de forma menos rigorosa. Tem 2 sentidos, vamos dizer, o para lá e o para cá, certo? Tem um sentido para lá e o sentido para cá, vamos supor assim. Então, okay? Toda direção tem esses 2 sentidos. Então, a gente vai dizer que esse vetor está nesse sentido aqui e esse vetor B está no sentido contrário. Então, ele tem a mesma direção, mas eles dois têm sentidos contrários. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Então, assim, lembrando, né, o vetor ele pode ter várias direções. Né? O vetor pode ser assim, ó, na vertical, pode ser assim na horizontal, pode ter uma direção qualquer aqui, né? Ó. Pode ser qualquer direção assim, rodando aqui em todo o plano. Tudo bem? E da mesma forma como a gente usa um número, né, o módulo do vetor A para representar o tamanho dele, tem como a gente representar o módulo e a direção através de um número, né? Para ser mais exatos, através de um ângulo, certo? Então, o que acontece? Para representar a direção e o sentido do vetor, deixa eu apagar aqui, a gente sempre usa ângulos, certo? Então, eu posso dar o ângulo com relação a alguma coisa. Geralmente, a gente usa a horizontal. Então, eu posso dar esse ângulo para você. Geralmente, a gente chama de θ, certo? Então, a direção e o sentido, eles são dados com algum ângulo, certo? θ.
Tudo bem? Tanto a Isabelle quanto o João falaram não. O que, que é? É não de quê? Tá dando para ver direitinho? Ah, nenhuma dúvida, tá certo. Tá bom. Então vamos lá. Ó. Que bom, né? Então fica o seguinte. Aí então fica o seguinte, né? Beleza, a gente usa ângulos para representar a direção sentido, o módulo a gente representa o tamanho do vetor, né? E aí a gente diz o seguinte, que dois vetores, eles são iguais se eles tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá ok? Vamos pegar uns exemplozinhos aqui, ó. Vou pegar dois exemplos. Vamos supor que eu falo o seguinte, ó. Eu pego aqui um horizontal, certo? Temos aqui um vetor A, vou botar assim, aqui o vetor A, e vamos desenhar aqui um vetor B. Um vetor B bem aqui assim, ó. Certo? Vetor B aqui. E eu digo o seguinte, que o módulo do vetor A é igual a 3, que o módulo do vetor B é igual a 3. Vou dizer que esse ângulozinho aqui é 30 graus, e eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó, saindo daqui e vindo para cá, ele vai ser, deixa eu ver aqui para dar certo, 210 graus, beleza? E aí eu pergunto, A é igual a B, nesse caso, certo? Então a resposta aqui, né, é sim. O vetor A é exatamente igual ao vetor B, tudo bem? Como é que eu sei que eles são iguais? Porque, primeiro, o módulo deles são iguais, certo? E o ângulo que eles fazem são iguais. Você fala assim, não, professor, mas o A é 30, o B é 210. Mas aí que tá, é 210, porque observe que é daqui até aqui, né? Mas para eu comparar com A aqui, eu tenho que descobrir esse ângulozinho aqui, né? E se você for atrás de descobrir esse ângulozinho aqui, ó, ele vai ser o quê? Esse ângulo aqui é esse mesmo aqui, tudo bem? E esse ângulo você pode descobrir o seguinte, o 210 menos 180, que é o ângulo que a gente chama de ângulo raso, né? O ângulo que sai daqui e vem para cá, certo? Daqui e vem para cá. Então, fica 210 menos 180 dá exatamente 30 graus, ou seja, esse ângulo é 30 graus. Então, ou seja, os dois têm a mesma direção, né? Mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, eles dois são iguais, certo? Vou botar aqui. Então, esses dois vetores são iguais, certo? E aí eu até você pode observar, professor, mas eles não estão em posições diferentes, né? O A está mais em cima, o B está mais embaixo, não é para ser duas setas diferentes, não? Pronto, isso é uma coisa que existe em vetores, certo? A gente diz o seguinte, que o vetor ele não tem posição. O que, que o vetor tem? Ele tem módulo, tem um tamanho, tem direção e sentido, mas ele não tem posição. O que, que significa dizer? Que se eu deslocar esse vetor para qualquer lugar, certo? Vai ser o mesmo vetor. Então, esse cara é exatamente esse cara, certo? Então, a gente diz que A é igual a B, né? São duas letras que estão representando a mesma coisa, o mesmo vetor, certo? Pronto, então, qualquer dúvida, certo? Podem perguntar, né? Então, a gente diz que esses dois vetores são vetores iguais, né? Vamos ver mais uns exemplos aqui, né? Então, se eu fizer assim, ó, vamos fazer aqui, vou mudar um pouco aqui a direção dos vetores. Vou botar um vetor assim, ó. Um vetor A na vertical e um vetor B também na vertical.
E vamos supor que esses dois vetores têm o mesmo módulo, né? Então vamos supor que o módulo de A seja, vamos botar aqui 2, e o módulo de B 2 também, tamanho 2, certo? O Leandro colocou um mais aí, alguma dúvida, Leandro? Se for qualquer dúvida, pode falar aí, certo? Você quer ver mais conteúdo, né? Vou falar mais sobre vetores aqui. Então fica o seguinte, ó. O que acontece? E aí eu pergunto, esses dois vetores são iguais, né? Então o vetor A, ele é igual ao vetor B? Então nesse caso, não, né? O vetor A é diferente do vetor B. A resposta aqui seria não. Por quê? Porque o que acontece, ó? Eles têm o mesmo módulo, então, beleza, eles têm o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção também. Todos os dois estão na direção que a gente chama de direção vertical, né? Mas os sentidos deles são contrários, né? O A está apontando para cima, o B está apontando para baixo. Então aqui são dois vetores diferentes, certo? Eles não são vetores iguais. Tudo bem? Um exemplozinho para a gente ver aí, né? Então o A está apontando para cima e o B está apontando para baixo. Ver se dá. Estou só esperando melhorar um pouco aqui a tela para a gente continuar, certo? Então vamos lá. Só para a gente finalizar aqui um último exemplo, para a gente entender um pouco mais dessas setas, né, desses vetores, né? Naturalmente, se eu pegar aqui dois vetores no sentido qualquer, sei lá, um vetor apontando para cá e um vetor apontando para cá, B, e eu perguntar se esses vetores são iguais, nesse caso aqui é o mais fácil de todos, né? Resposta lógica que não. Porque a direção é diferente deles. Ok? Tem uma direção diferente. Certo? Esse aqui está na direção que a gente chama de horizontal, né? Esse aqui está fazendo algum ângulo aqui. Vamos supor, 45 graus. Certo? Então, naturalmente, são direções diferentes. Então, são vetores diferentes. Tudo bem? Por último, vamos supor aqui que eu vou desenhar os vetores assim. Ó. Eu tenho um vetor A, assim, que faz um ângulo de 120 graus. Eu tenho um vetor B, assim, que também faz um ângulo de 120 graus. Certo? Porém, módulo de A é igual a 1 e módulo de B é igual a 2. Aí eu pergunto, A é igual a B? Né? E a resposta é não também, porque, lógico, B é maior do que A. Apesar de eles serem paralelos, né? O desenho aqui está um pouco mal feito. Mas, apesar de eles serem paralelos, certo? Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, também todos os dois são paralelos, estão apontando para o mesmo lugar, mas um é maior do que o outro. Né? O módulo de B é maior do que o módulo de A. Então, eles não são iguais. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, fale no chat aí. Tudo bem? Agora que a gente já sabe o que é um vetor, né? O que define o vetor, que é o módulo, direção e sentido, certo? Agora vamos aprender a somar vetores, certo? Vocês vão ver que é um processo um pouquinho mais trabalhoso que somar números, a princípio, certo? Então fica o seguinte, porque é um processo que a gente chama geométrico, né? Então, como é um processo geométrico, a gente vai ter que usar as fórmulas de geometria. Então, fica um pouquinho mais complicado do que somar números, certo? Apesar de que a gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar por um número, depois calcular componentes. O mais importante disso tudo que eu falei é a parte final, aprender a calcular componentes. Porque quando a gente estiver estudando todo o conteúdo que a gente usa vetores, né, como leis de Newton, né, como que vocês vão ver lá na Física 2, a gente vai usar muito essa história de calcular as componentes.
certo? É a parte mais importante. Mas na soma de vetores a gente tem que entender um pouquinho aqui, certo? Então vamos lá. Para a gente somar vetores, por definição, né, tem duas formas, certo? A primeira forma é a que eu gosto mais de falar primeiro, principalmente porque ela é mais intuitiva, né? Então, se eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B, e eu quero saber quem é o vetor que é a soma, quem é a soma dessa seta com essa seta. Então, assim como são números, a gente define a soma de vetores. Então, quem é o vetor que é o A mais B? Certo? Então, por definição, certo? Esse vetor, a gente pensa como se fosse dois deslocamentos. Você se imagina como se fosse uma baratinha. Um corpo qualquer, certo? Vamos usar a barata porque a barata é fácil de desenhar. Então a barata primeiro estava aqui e se deslocou para cá, certo? Tudo bem? E aí o vetor B eu penso como se fosse um segundo deslocamento da barata. Ela estava aqui e se deslocou para cá, certo? Então o vetor soma vai ser o deslocamento total dessa barata, certo? Então o vetor soma de um corpo qualquer. Eu falo uma barata, é mais para ficar engraçado, certo? Mas é de um corpo qualquer. Ela voou, né? Graças a Deus. Então, ou seja, quem vai ser o vetor mais A mais B? Vai ser o total. Ele é o vetor que sai do começo do primeiro até o final do segundo. Então, esse cara em vermelho é o que a gente chama do vetor A mais B. Tudo bem? Bom, para ser um pouco mais preciso, né? Aqui eu fiz só para explicar, mas para ser um pouco mais preciso, o que acontece? Para você saber quem é o A mais B, você desenha o vetor A, certo? Você desenha o vetor A, você pega ele aqui, desloca para algum lugar, certo? Depois você desenha o vetor B seguido do vetor A, certo? Exatamente imaginando como se fosse dois deslocamentos. Eu saí daqui, vim para cá, saí daqui, vim para cá, certo? O vetor A mais B é o vetor que sai do começo do primeiro e vai até o final do segundo. Esse aqui é o vetor A mais B. Certo, pessoal? Então fica o seguinte, né? Então, ou seja, observe que é um processo, se eu quero descobrir quem é esse cara, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é o módulo, direção e sentido desse cara. Então, é um processo inteiramente geométrico, né? Observe que A, B e C e A mais B, A, B e A mais B, né? Formam um triângulo. Então, a gente vai usar exatamente as formulazinhas lá de triângulos para poder calcular quem é o módulo, direção e sentido desse cara, certo? Vamos lá, mas antes da gente ver essas formulazinhas, eu quero só ver outras definições de como você achar o vetor soma, certo? Então, você pode pensar como se fossem deslocamentos, e o vetor soma é o deslocamento total. A outra forma também é usar o que a gente chama da regra do paralelograma. Como é que você soma usando a regra do paralelograma? Você primeiro desenha o vetor A, tá aqui ele. Suponha que eu peguei esse cara e desloquei para cá, certo? Depois eu desenho o vetor B, tá aqui o vetor B, certo? Saindo do mesmo ponto, né? Observe que a lógica que já mudou, né? Aqui eu desenhava o B saindo do final de A. Aqui eu desenho os dois saindo do mesmo ponto, na regra do paralelogramo, tudo bem? Aqui o que eu já estou fazendo é a regra do paralelograma, certo? É outra forma de você somar vetores. É outra forma de você imaginar como é essa soma geométrica de vetores. E aí qual é a ideia? A ideia é que você vai passar uma paralela de B, aqui ó, no final de A, passa uma paralela de A passando no final de B, por isso que a gente chama de paralelogramo, né? Porque a gente vai fechar o paralelogramo, certo? Os lados paralelos, né? E o vetor A mais B é o cara que sai do começo deles até onde se encontram as paralelas, certo? Esse cara aqui é o A mais B.
Tudo bem, pessoal? Então, é outra forma de eu pensar, certo? Que é como é que eu acho o vetor soma geometricamente. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que é a mesma coisa, certo? Esse processo sempre vai dar o mesmo resultado. Ele tem que ser, né? Porque são duas formas diferentes de você ver o mesmo resultado. Né? Como é que eu posso ter tanta certeza que vai dar o mesmo resultado? Porque é só eu ver o seguinte: observe que aqui eu desenho o vetor B seguido do vetor A. Né? Se eu pegar o vetor B e redesenhar aqui em cima, a gente vai ver que o vetor B ele vai se encaixar perfeitamente aqui. Ó. O vetor B ele se encaixa perfeitamente aqui. Então, ou seja, tanto eu posso pensar como se fosse um deslocamento total, né? Ó, primeiro esse deslocamento, depois esse deslocamento, e aí o deslocamento total é o vetor soma, ou então posso usar a regra do paralelogramo. Pego o vetor A, pego o vetor B, parto do mesmo ponto, passo duas paralelas e essa diagonal aqui, né, que sai do começo, que eles se juntam até onde as paralelas se juntam, também vai dar o vetor soma. Posso resolver, posso pensar geometricamente no vetor soma dessas duas formas, certo? Vamos lá. E tem algumas propriedades da soma, né? Algumas propriedades da soma, certo? Igual como tem lá nas propriedades da soma de números, né? Então, a primeira propriedade é igual a uma que tem lá nos números, que a gente chama que é a comutativa. Ou seja, tanto vai você fazer A mais B ou B mais A, que vai dar o mesmo vetor. É fácil de ver isso desse desenho. Né? Por quê? Porque quem é o A mais B? Você pega o A, depois desenha um B, esse aqui é o A mais B. Quem é o B mais A? Você desenha um B, seguido do B você desenha o A, e aí o A vai se encaixar perfeitamente aqui, ó. Então o B mais A vai ser esse cara que sai daqui e vem até aqui, que é o mesmo A mais B. Então, seja, A mais B é a mesma coisa que B mais A. Tudo bem? Outra propriedade também, essa aqui a gente chama de comutativa, né? Deixa eu fazer aqui. Comutativa. Você está dando para ver direitinho aí? Tá não, porque a imagem está meio ruim, né? Mas acredite em mim, isso aqui é eu escrevi comutativa aqui, certo? A outra propriedade a gente chama de associativa, certo? Então, a associativa, deixa eu desenhar aqui, precisar desse espaço para desenhar. A associativa, ela diz uma coisa muito simples, ela diz o seguinte, que você tem a soma de três vetores, A mais B mais C, certo? Ela diz que tanto faz a ordem que você soma. Você pode somar primeiro o A mais B e depois somar o C, pode somar o B mais C e depois somar o A, ou pode até somar o A com C e depois o B, certo? A gente escreve isso dessa forma. Vai ser igual a A mais B mais C. Isso a gente chama de associativa. Tudo bem? Bom, essas propriedades é só para a gente ter uma ideia, né? Que elas existem, assim como números, né? Tipo assim, nos números existe essa propriedade, né? Existe a comutativa. Tanto faz fazer 2 mais 5 ou 5 mais 2. É a mesma coisa, certo? Assim como existe a associativa também, né? Se você tivesse 5 mais 2 mais 3, tanto faz você somar 5 com 3 e depois com 2 e vice-versa. Qualquer ordem que você pode fazer de qualquer ordem, né? O que eu estou dizendo é que para vetores isso existe também, certo? E vai funcionar igual como números. A gente sabe que existe, mas na prática mesmo a gente não usa tanto. Mas a gente sabe que existe essa propriedade, certo? Tudo bem? Então, por último aqui, certo? Só para a gente ver como é a soma de três vetores geometricamente, nós vamos ter três vetores. Um vetor A, um vetor B, aqui, e um vetor C. Vamos botar o vetor C assim. Botar maior, né? Pronto. Geometricamente, eu posso somar os três vetores pensando também como se fosse três deslocamentos, né? Então, eu desenho o vetor A, certo? Deixa eu desenhar mais para cima, senão não vai ter espaço.
Seguido do vetor A, eu desenho o vetor B, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Seguido do vetor A, eu tenho o vetor B. Pá. E seguido do vetor B, eu já desenho o vetor C. Então, o A mais B mais C vai ser o que sai do começo do primeiro e vai até o final do último. Isso aqui é o A mais B mais C. O deslocamento total. Tudo bem? E se fosse um quarto? Eu poderia botar aqui. Se fosse um quinto, e assim vai, certo? Então, a vantagem dessa soma, pensando como se fosse deslocamento, você pode somar quantos vetores você quiser, certo? Já a regra do paralelogramo não. A regra do paralelogramo é só para 2 vetores. Tudo bem? Pronto, tendo visto tudo isso, agora vamos para a parte matemática do negócio, né? Certo? Deixa eu apagar aqui tudo isso. Vamos para a parte matemática. Do processo de calcular a soma de vetores. Tudo bem? Então é o seguinte. Tem um vetor A, vamos desenhar novamente. Vetor A. O vetor B. Certo? Vou usar aqui a regra do paralelogramo, né? Então, seja, desenho o vetor A. Desenho o vetor B. Né? Passo uma paralela aqui, ó, AB, passo uma paralela A, o vetor A mais B é o cara que sai daqui e vem para cá, certo? O que a gente precisa para achar o módulo desse cara, o módulo e a direção dele, certo? A gente vai usar, como eu falei, as leis as regras lá da geometria, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso conhecer o módulo de cada vetor, né? Lógico, eu tenho que saber o tamanho de cada vetor, e eu preciso saber o ângulo que um vetor faz com o outro, esse ângulo θ. O ângulo que um vetor faz com o outro. Tudo bem? Lembrando, se eu pegar quaisquer 2 vetores, deixa eu desenhar aqui de novo, o vetor A e o vetor B, eles sempre compreendem 2 ângulos, né? Esse menor e esse maior, certo? O ângulo entre 2 vetores sempre vai ser o menor entre eles. Tudo bem? Então, ou seja, o ângulo entre 2 vetores sempre vai ser menor que 180 graus e maior do que zero. Né? Então, vai ser zero quando eles estiverem mesma direção e mesmo sentido. Né? Nesse caso aqui, o ângulo entre eles é zero. Certo? E vai ser 180, que é o maior possível, né? Quando ele estiver apontando em sentidos contrários. Então, aqui, ó, o A está apontando para o lado, o B está apontando para o outro, então o ângulo entre eles aqui é 180 graus. Certo? Então o ângulo, repetindo, né? O ângulo sempre vai ser entre 0 e 180, né? Por quê? Porque ele sempre vai ser o menor entre os 2 ângulos definidos por esses segmentos de reta, certo? E vai ser o menor possível, 0, quando forem paralelos e com o mesmo sentido, e vai ser o maior possível, que é 180, quando eles forem paralelos em sentidos contrários. Certo? Então vamos lá, eu preciso, para achar a soma dos vetores, eu preciso ter o módulo e o ângulo entre eles, que aí eu vou usar o que a gente chama da lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos para vetores. Lei dos cossenos. Que aí eu vou escrever um negócio gigantesco, certo? Então, o módulo do vetor soma, mas apesar de ser um negócio grande, quando a gente for resolver as questões, vocês vão ver que é só aplicação de fórmula, então não é difícil. Né? Então, o módulo do vetor soma ao quadrado vai ser o módulo do vetor A ao quadrado, mais módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é essa formulazinha gigantesca que a gente usa para achar o módulo dos vetores somas. Certo? Essa é a fórmula geral, certo, pessoal? Na prática, a gente não vai usar tanto ela, certo? A gente só vai usar ela para fazer esse exercício. O que a gente vai usar mais mesmo é decomposição de vetor, que a gente vai ver mais na frente. Né? Mas, de qualquer forma, a gente exercita ela, certo? Então, o que eu preciso para achar o módulo do vetor?
Só um minutinho. Pronto. O que eu preciso para achar o módulo do vetor soma, né? Eu preciso, como eu falei, do módulo de cada vetor individualmente, né? Eles aparecem aqui e aqui. E eu preciso do ângulo entre eles também. Certo? Eu preciso do módulo de cada vetor e o ângulo entre eles. Se eu tiver tudo isso, eu consigo achar o módulo do vetor soma. E se eu precisar da direção desse vetor, né? Quero saber o ângulo que ele faz com um deles. O ângulo que ele faz com o vetor B aqui, por exemplo. Certo? Vamos chamar esse ângulo de alfa. Certo? Inclusive, pessoal, eu usei o θ aqui, né? Não sei se você já conhece, né? O θ é uma letra grega, né? Que a gente usa muito para expressar ângulos, certo? Geralmente a gente usa letras gregas para representar ângulos, né? Então aqui eu usei o alfa, né? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, certo? Então se eu quiser saber esse alfa, como é que eu faço? Eu uso a lei dos seno, né? Lei dos senos. Certo? Então o que acontece? Quando eu quero saber o módulo, eu uso a lei dos cosseno. Quando eu quero saber o ângulo, eu uso a lei do seno, né? Eu não vou botar a formulazinha aqui, porque praticamente a gente não usa isso. É muito difícil ver uma questão usando isso, né? Eu só falo por curiosidade, certo? Mas eu nunca vi em nenhum lugar alguém fazendo, a não ser que fosse nas questões que eu gosto de fazer, né? Alguém pedindo para achar esse ângulozinho, certo? Mas você consegue achar se você usar a lei do seno, certo? Mas a gente não vai chegar a usar, tudo bem? Principalmente no ensino médio, né? Porque no ensino médio, para achar o ângulo, a gente tem que aprender várias funções complicadas, né? E aí a gente não usa tanto. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem falar aí, né? Então, essa formulazinha aí que a gente usa para achar a soma dos vetores, né? Vamos resolver aqui um exemplo, certo? Vamos resolver um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Um exemplo que vai ter parecido lá na lista, certo? Lista de vetores, pessoal, eu já vou passando logo, acho que eu vou tentar passar logo amanhã para vocês, certo? E aí, mas lembrando, a lista que tá com vocês agora, né, de movimento uniforme, vocês vão me entregar só na terça, né? Mas aí quem já terminou e quiser ir resolvendo a de vetores, vou tentar passar logo amanhã. Apesar de que hoje não dá para a gente ver todo o conteúdo de vetores. A gente só vai terminar mesmo na próxima quinta com todo o conteúdo de vetores. Tá ok? Fica o seguinte, né? Vamos resolver um exemplo que vai ter uma questão lá na lista muito parecida. Ele vai dar aqui um vetor B, bem aqui assim. Ele vai dar um vetor A, bem aqui assim. Aqui temos um θA, aqui temos um θB, ok? Ele vai dar aqui os módulos dos vetores, vai dizer que módulo de A, vamos botar aqui, por exemplo, 3. Módulo de B, por exemplo, 2. Lembrando, pessoal, que o módulo, como ele é um comprimento, ele sempre é positivo, certo? θB, vamos colocar aí 45 graus. E o θA, vamos colocar, deixa eu ver aqui, 125, não, 125 graus, né? Não, botar 105 graus, pronto. 105 graus, só para ficar uns números bonitinhos, certo? E aí ele pergunta, ele quer saber na questão, quem é o módulo de A mais B. Certo? E aí é só aplicar aquela fórmula, né? Aquela fórmula é gigantesca, é verdade, mas para saber o módulo é só aplicar ela, tudo bem? Inclusive, vou tentar fazer aqui, né? Só que ela é tão grande que ela não vai caber nesse espaço, então eu vou desenhar, eu vou escrever, depois
continuo embaixo, certo? Como é a fórmula? É assim, ó. Módulo de A mais B ao quadrado vai ser igual a módulo de A ao quadrado mais, agora eu vou continuar aqui embaixo, módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles. Tá ok? Imagine como se isso aqui fosse uma linha só, certo? E aí o que acontece? Ó? O que acontece é o seguinte. Para eu achar o módulo do vetor só, eu preciso ter o módulo de cada vetor. Ele me deu, de A é 3, o de B é 2. E preciso ter o ângulo entre eles. Quanto é o ângulo entre eles? Né? Então, a única dificuldade dessa questão é achar isso. Né? Porque o ângulo que o vetor A faz com a horizontal é 105. O que o vetor B faz com a horizontal é 45. Para eu saber o ângulo entre eles, o que eu faço? Ó? Eu redesenho o vetor B bem aqui assim, ó, do lado, partindo do mesmo ponto que o vetor A. Então, suponha que esse cara aqui seja o vetor B. Né? O ângulo entre eles é esse ângulo θ aqui. Ó. Como é que eu posso achar esse θ? Esse θ é nada mais, nada menos que o θA, ou seja, todo esse ângulozão aqui, menos o θB. Ou seja, θ vai ser θA menos θB. Θ vai ser o θA é 105. θB é 45. Então, meu θ vai ser 60 graus. O ângulo entre os dois vetores dá 60 graus. Certo? Beleza. Agora que eu achei o ângulo entre os dois vetores, que é 60 graus, vou escrever aqui do lado. Quer dizer, vou escrever não. Vou aplicar aquela fórmula de cima. Tudo bem? Para aplicar aquela fórmula de cima, eu vou ganhar um espacinho aqui, né? Porque, infelizmente, a luz é pequena. Então, eu vou apagar tudo aqui para a gente poder ter espaço para resolver a questão. Então, vamos lá. Agora sim, eu tenho um pouquinho mais de espaço. Módulo de A mais B ao quadrado vai ser igual ao módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais 2 vezes módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. A bicha é grande, mas é fácil de fazer, certo? Só substituir, ó. Então fica o seguinte. Só por curiosidade, pessoal, primeiro, essa lei dos cossenos, observe que ela parece um pouco com o teorema de Pitágoras, porque na verdade você usa o teorema de Pitágoras para deduzir ela, né? E além do mais, uma coisa importante, quando você vai estudar lá em triângulos, a lei dos cossenos, aqui é um menos, certo? Mas na soma de vetores, aqui é um mais mesmo, certo? Geometricamente tem como eu explicar isso. Eu não vou explicar porque é um negócio que tão enrolado que às vezes que eu tentei explicar isso, fazer era confundir a cabeça da galera. Então aceite que isso aqui é o mais, a não ser que você tenha curiosidade, depois eu posso explicar por que aqui é o mais e não o menos, né? Lá na regra de lei dos cossenos da geometria mesmo, certo? Mas vamos lá, então módulo do vetor A, 3 ao quadrado, módulo do vetor B, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, e o ângulo entre eles a gente tinha descoberto que era 60 graus, certo? Então vamos lá, módulo de vetor A mais B ao quadrado vai ser 9 mais 4, né? 3 ao quadrado, 9 vezes ao quadrado, 4, mais 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, vezes o cosseno de 60, se vocês lembrarem lá, o cosseno de 60 é exatamente 1/2, né? Então, módulo de A mais B ao quadrado vai ser aqui 12 vezes 1/2 dá 6, né? 6 com 4, 10, com 9, 19. Então, só para eu terminar aqui, né, tira a raiz dos dois lados, então módulo de A mais B vai ser raiz de 19. Então, está aqui
a gente já sabe que o módulo do vetor A mais B vai ser a raiz de 19. Tá ok? Aí se ele perguntasse qual o ângulo, então se fosse o ângulo, né? Ó, primeiro vamos ver aqui onde é que está o A mais B, né? O A mais B é assim, ó. Desenhar por aqui assim. Passar uma parada aqui. Então A mais B é mais ou menos assim. Para você saber esse ângulo aqui, ó, você usaria a lei do seno. Mas, como eu falei, geralmente a gente não faz esse cálculo, certo? Então, observe que a fórmula é grande, mas foi explicada a fórmula. E na prática, quando a gente estiver aplicando mesmo vetores, lá a gente não usa essa fórmula. Pode usar, mas não usa tanto. Vou apagar aqui. Com dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Estou vendo que a qualidade caiu bastante. Então, se isso acontecer, pessoal, vocês podem falar, ó, professor, não está dando para ver, não está dando para escutar, e vocês me avisam que a gente espera a internet voltar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Que agora a gente vai ver casos especiais da soma de vetores, certo? O Francisco Wesley perguntou, professor, como o senhor descobriu que o A3 e o B2, lá na questão anterior, né? O A3, eu não estou lembrado em que lugar aparece o A3, mas, na verdade, em nenhum momento apareceu um A3. Que o módulo de A, entendi, que o módulo de A era 3 e o módulo de B era 2, né? Pronto, aqui, isso são dados que dá na questão, certo? O módulo do vetor são dados que dá na questão. Sem isso aqui não dá para a gente resolver a questão. Então, ele sempre vai ter que dar para a gente. Ok? Tudo que eu botei aqui, informação aqui na esquerda, era como se fosse dados que ele dava na questão. Certo? Vamos lá, não é nem um exemplo que a gente vai fazer agora, não. O que a gente vai ver agora, a gente vai ver casos especiais da soma de vetores, certo? Alguns casos especiais. Por quê? Porque tem alguns casos em que somar vetores fica bem mais fácil, certo? Então, vamos lá. O primeiro caso especial é quando os vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e sentido, certo? Então, quando os vetores têm a mesma direção e sentido, é quando eles estão apontando para o mesmo lugar. Vamos supor, está aqui, ó, quer dizer, o vetor A está aqui, e o vetor B, ele pode ser maior ou menor do que o A, mas o importante é que ele seja paralelo ao A e esteja apontando, que é o vetor B, para o mesmo lugar que o A, certo? Certo que todos os dois são paralelos, então todos os dois apontando para o mesmo lugar, certo? Então, nesse caso, ou seja, se vocês lembrarem lá de ângulo dos vetores, o ângulo entre eles, nesse caso, é zero, certo? Então, achar o vetor soma, nesse caso, é bem fácil, né? É só você somar os módulos dele. É só você somar os módulos dele, nesse caso. É bem facinho. Tudo bem? Tem como você visualizar isso aqui, porque é só você pensar como se fosse um deslocamento, né? Lembra que eu falei, ó? Pessoal, você pode somar vetores pensando como se fosse deslocamento. Então, ou seja, a primeira pessoa se deslocou A, então deslocou o tamanho de A, depois ela vai deslocar o tamanho de B. Então, o deslocamento total vai ser o tamanho de A mais o tamanho de B. Certo? Então, por isso que o vetor soma é simplesmente módulo de A mais módulo de B. Observe, pessoal, isso aqui é um negócio que o pessoal erra muito quando está começando a aprender vetores. Observe que eu só posso fazer essa soma diretamente nesse caso aqui, em que o ângulo entre eles é zero, ou seja, que eles têm a mesma direção no mesmo sentido. Né? Se eu relembrar aqui a questão passada, né? Como é que era a questão passada? Vou fazer aqui só para a gente lembrar. Né? Aqui era o B, aqui era o vetor A, certo? E aí eu tinha que módulo de A era 3 e módulo de B era 2,
certo? O módulo de A mais B, a gente descobriu que era raiz de 19. Só para a gente ter ideia, raiz de 19 vai ser mais ou menos 4, alguma coisa. 4, vamos botar aqui 4,5 aproximadamente. Mais ou menos por aí. Certo? Então, aí você pergunta, professor, mas módulo de A mais B não era para ser só 2 mais 3, não? Se é A mais B, é 2 mais 3, né? Não? Mas observe que não é. Não é. Por quê? Porque você não está somando números. Não é um número A mais um número B. Você está somando o vetor a seta A, com a seta B. Então, é todo aquele processo geométrico. Então, a gente tem que usar aquela fórmula. Né? E observe que a soma, né, o módulo do vetor soma, não vai dar a soma dos dois módulos. Certo? Só nesse caso aqui. Aí, nesse caso, em que os módulos têm a mesma direção e o mesmo sentido, você pode simplesmente somar os módulos. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Né? Vamos supor que está aí o meu vetor. Vou pegar um exemplozinho aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho um vetor A. Vou pegar os mesmos tamanhos, certo? Vetor A e o vetor B, certo? Todos os dois estão na direção vertical, certo? Formam um ângulo de 90 graus aqui com a horizontal, tudo bem? Eu digo que o módulo de A é 3, como a gente tinha visto, o módulo de B é 2, mesmo caso. Ah, professor, sempre vai ser 3, sempre vai ser 2? Não, eu estou só dando os exemplos com os mesmos módulos para a gente comparar os dois casos, mas aqui pode ser qualquer valor, pode ser um tamanho qualquer, 5, 10, 3,2, enfim, π, pode ser qualquer tamanho, certo? E aí, nesse caso aqui, como os vetores são paralelos e têm o mesmo sentido, ou seja, têm a mesma direção e o mesmo sentido, simplesmente o módulo de A mais B é o módulo de A mais o módulo de B. Eu não preciso fazer aquela equação gigantesca. Eu posso simplesmente somar os módulos. Você fazer 3 mais 2, que dá 5. Tudo bem? Então, nesse caso, é bem mais fácil resolver a soma de vetores. Né? Certo, pessoal? Vamos ver agora aqui outro caso especial. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, podem falar aí no chat. Certo? Vamos ver aqui mais um caso especial. Certo? O próximo caso especial é bem parecido com esse. Os vetores têm a mesma direção, só que agora eles têm sentidos contrários, certo? Eles vão ter sentidos contrários. Vão ter a mesma direção, porém sentidos contrários. O ângulo que vai com o outro é 180 graus. Eu vou aproveitar aqui o desenho, né? Então, fala o seguinte, vou dar uma melhorada aqui, esse travando, né? Ou tá dando para ver direitinho? Não, tá horrível, né? Se dar uma melhorada, aí a gente continua. Não quer 100 megas de tirinha. Assim, essa na hora que eu vou pegar, mas na hora de receber. Agora a internet ajuda. Então fica o seguinte. Esse caso aqui é quando os vetores têm mesma direção, sentido, ou seja, o ângulo é 60 graus, certo? E aí, nesse caso, o exemplo é como se fosse assim, ó. O A está apontando para o lado, o A está apontando nesse sentido, certo? E o B está na mesma direção, mas está travando, né? Não está dando nem para ver nada, né? Nada, muito ruim, certo?
Dá uma olhada aqui. Vamos esperar um pouquinho que eu acho que ela vai melhorar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vira aí. Não tá melhor não, né? Eu vou escrever maior para a gente finalizar. Está no finalzinho da aula, então vou só escrever aqui a forma. Vou dar maior também, ver se ele está vetores, certo? Mas o que eu estou querendo dizer agora é o seguinte, é que eles têm a mesma direção, então, em sentidos contrários. Então, o vetor A é um cara assim, apontando para um lado, e o vetor B está apontando para o outro lado, certo? E o vetor B está apontando para o outro lado. São paralelos, mas têm sentidos contrários. Agora melhorou, né? Aí o que acontece? Nesse caso, o módulo do vetor soma fica fácil também, certo? O módulo do vetor soma, você vai fazer a diferença dos dois, certo? Então, vai ser módulo de B menos o módulo. Tudo bem? Pode pensar como se fosse um deslocamento, certo? Ou seja, a primeira pessoa se deslocou daqui para cá, certo? E depois voltou o que tinha deslocado. Por isso que esse módulo do maior B menos A. Deixa eu agora com péssimo, né? Horroroso, tudo bem? Mas aí vai ficar o módulo dos dois, né? Módulo de B menos módulo de A. Então a gente diz que você sempre vai fazer o módulo do maior menos o módulo do menor, certo? Por que eu sempre faço o maior menos o menor? Porque o resultado tem que dar positivo. Então é por isso que eu sempre faço o maior menos o menor. Tudo bem? Então, observe que coisa estranha, né? Então, às vezes, quando você vai somar vetores, o que você tem que fazer é subtrair. Por que isso acontece? Exatamente porque a soma de vetores não é a soma normal de número, né? É um processo geométrico, tem toda aquela definição. Então, é por isso que muitas vezes, para você somar vetores, você vai subtrair. Certo? Como é esse caso aqui, que eles tiverem a mesma direção e sentidos contrários. Tudo bem? Vamos lá. E aí, só para a gente finalizar a aula, certo? Só para a gente finalizar a aula, vamos ver o último caso especial, que é quando os vetores forem perpendiculares entre si. Certo? Então, quando os vetores forem perpendiculares entre si, vou botar aqui, ó. Perpendiculares. Certo? Então, você tem aqui um vetor A e aqui um vetor B. Quando os vetores forem perpendiculares entre si, o Francisco Wesley perguntou, vetores têm quantas fórmulas? Na verdade, são que a gente vai ver, vão ser só essas que eu dei hoje. A gente vai ver mais 4 formulazinhas, certo? Então, essas que eu dei hoje. Hoje eu dei quantas? Lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Esses 3 casos especiais. A gente vai ver mais 4 formulazinhas na próxima aula, certo? Mas o que acontece? Mas assim, pode parecer muito, mas com a prática você vai ver que essas fórmulas são simples, né? Por exemplo, essas da soma e essas que a gente viu agora, desses casos especiais, foram bem simples, né? Era só somar. E aí,
mais importante que você decore a fórmula é você entenda o processo, que aí quando você entende o processo, você nem precisa saber decorar a fórmula. Tudo bem? E, por exemplo, quando os vetores são perpendiculares, essa fórmula aqui vocês até já conhecem, né? Porque quando os vetores são perpendiculares, vocês podem simplesmente usar o teorema de Pitágoras. Então, aquela equação gigantesca se resume só isso aqui. Por quê? Porque como eles são perpendiculares, então o vetor A, B e A mais B fecha um triângulo retângulo, né? Ó. O vetor A mais B é esse cara aqui, ó. Pá. O vetor A mais B é esse cara aqui. Certo? Então, esse é o triângulo retângulo. Então, A mais B é a hipotenusa, o A e o B são os catetos. Então, fica a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Então, esses são os 3 casos especiais. Certo? E aí, vamos fazer o seguinte, certo? A parte de hoje de vetores a gente fica por aqui, né? Vocês ainda estão resolvendo as outras listas, né? Mas eu vou passar logo a lista de vetores para vocês. A outra lista tem que entregar na terça, né? Como eu sempre falo, se tiver alguma dúvida, perguntem lá no Google Classroom, certo? E aí, o que eu fiz também com outras turmas foi a gente fez um grupo no WhatsApp, né? Vocês têm algum grupo no WhatsApp ou não? Todo mundo... Ninguém se fala no WhatsApp uns com os outros aí. Tem sim. Pronto, então eu vou fazer uma sugestão. Se alguém tiver coragem aí, cria um grupo com todo mundo da sala e me coloca, né? Eu vou botar aqui o meu número do WhatsApp. Ó. Meu número é 996373935. Pronto, esse aí é o meu número, certo? Se alguém tiver coragem aí, cria um grupo com todo mundo da sala e me coloca dentro do grupo, que aí lá vocês podem ficar tirando dúvidas, o que eu estou fazendo com as outras turmas. Eles pedem para mim, professor, resolve a questão tal. Aí eu resolvo uma questão semelhante, tiro a foto e mando para eles. Aí tá um negócio bem prático, né? Eles estão gostando, certo? Então a gente pode fazer isso também, certo? E aí a gente faz o seguinte, então, deixa eu já trocar aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui, certo? Essa é a parte que a gente viu de vetores. Próxima aula, a gente vai continuar, vamos encerrar a parte de vetores, certo? Vamos encerrar a parte de vetores, e aí eu vou dar o prazo para ver a lista, para vocês pegar a lista de vetores, tudo bem? E aí fica faltando para a gente terminar o conteúdo, só ver lançamento horizontal, lançamento oblíquo, e por último, movimento circular, né? Como eu tinha falado para vocês, movimento circular provavelmente não vai ser em aula presencial assim. Eu vou gravar a aula e botar para vocês. Por quê? Porque só tem esse mês para terminar. Então, para dar tempo, eu vou gravar a aula e botar para vocês aqui. Então, as próximas aulas a gente vai terminar vetores, ver os lançamentos horizontais, lançamento oblíquo, e eu vou postar umas aulas gravadas de movimento circular. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá ok, né? Bom, se não tiver dúvida, então a gente fica por aqui, certo? Tenham um bom dia para vocês, um bom final de semana, né? Um bom feriado, né? Segunda-feira é feriado, certo? E aí a gente se vê quinta-feira, certo? Então, tchau, pessoal, até quinta-feira, né? Podem ir saindo. Tchau, Clara. Tchau, Luciane. Tchau, Yasmin. Tchau, João Vitor. Até quinta, né? Pronto.